Gerson Pelaski, astrologia clássica. É, outra pedreira, assim, né? Duro também. Difícil, assim, né? Eu, pelo menos, eu tenho essa visão, né? Os astrólogos mais clássicos, mais antigos, são mais difíceis, assim, porque muito, são muito incisivos, né? Então, foi um puta aprendizado. Ele falou da parte da fortuna no mapa astral. Nossa, um mega aprendizado, assim, mesmo, da interpretação do que é. Mas também, né, para mim deu trabalho, assim, conseguir levar um papo e conduzir, né? Na verdade, se deu trabalho, eu consegui extrair mais dele. Foi essa questão, assim, desafio, assim, sabe? Um puta desafio. Mas um mega presente, assim, presente mesmo. Vamos lá, pra você dar uma olhada, você vai pirar nesse papo aí, parte da fortuna, com o Gerson Pelaski. Vamos lá. Né? Ô, Gerson, eu tava aqui, já falando de outra coisa aqui, enquanto você não chegava. Foi o Gerson tá atrasado, vamos falar das casas, e aí fui falando das casas e trocando com o povo aqui. Você não era meu contato no Instagram, eu tive que pôr seu nome para achar. Eu não vi que você estava ao vivo. Ah, mas tá tudo certo, tava aqui já batendo uma bola com o povo. Eu queria, ao vivo, te agradecer pela oportunidade de bater esse papo. Como eu te falei, né, e também falei pro povo aqui, esse lance de registrar um papo com vocês, para mim é um presente. Quer trazer quem estava na frente, né, quem estudou, quem conceituou, quem apresentou, para registrar esse papo. Assim, isso me fortalece e eu também aprendo um monte. Acho muito legal. E aí, se quiser se apresentar, falar um pouco de você, você pode ficar à vontade aí. São só 20 anos, né, de trabalhando com astrologia, você não precisa falar tudo, não, senão vai muito tempo. É mais de 20, eu comecei a estudar no fim da década de 80. Nossa Senhora. 88. 20 anos de astrologia tradicional, né? Que eu meio que de estudo de astrologia tradicional. Aí já antes tinha um percurso na astrologia moderna. Nos anos 80 eu comecei numa escola que era do Maurice Jacuel, que chamava Escola Girassol, na Vila Madalena, na Rua Girassol, né? E lá tinha um professor, os professores, um deles era o Benedetti, o Valdemir, que já está no mundo de cima, né? E quem mais que eu lembro que dava aula lá? Não recordo muito o nome dos professores. O que eu tive o privilégio de participar foi um curso do Amâncio Friaça, que é professor de astronomia na USP, e ele está um pouco afastado do meio astrológico, né? Nunca mais o vi por aí, seja em congressos, porque ele é astrônomo, né? Então, eu acredito que o interesse dele pela astrologia é mais cultural mesmo, né? Entendi. Ô, Gerson, deixa eu te falar um negócio. Por esses mitos que tem, né, essa parte mais superficial da astrologia, e aí a roda da fortuna, né, que até você me alertou, falou assim, não, na astrologia tradicional a gente chama de parte da fortuna, né, que é toda a base desse conceito, desse estudo, né, e por aqui a gente pensa muito assim no sentido de riqueza, sentido de fartura, onde eu vou ser rico, onde eu tenho minha fortuna, né, qual a área do mapa onde eu tenho minha fortuna, que é tudo também, que parte também de uma questão assim também que é verdade, assim. O que você me fala disso aí, desse processo? O que é interessante na astrologia antiga, quando nós nos debruçamos sobre um mapa, de acordo com o feitio desse mapa, às vezes certos pontos mudam de papel. A gente tem, por exemplo, a parte da fortuna, tem a parte do espírito, né? Vou falar um pouquinho daqui a pouco de cada um desses pontos, mas de acordo com o mapa, eles de certa maneira intercambiam, fazem um intercâmbio de papéis aí, um faz o papel do outro às vezes, né? Então é complexo. O estudo é como se a gente nós precisamos adaptar a aplicação das técnicas ao feitio de cada mapa. Inclusive as técnicas de previsão, elas partem de pontos diferentes. Não é que nem a progressão secundária que você parte do mesmo ponto e avança tudo a uma ordem homogênea, né? É o mesmo cálculo, né, para todos. Os pontos vão, independente da velocidade, porque se tem Marte, tem uma velocidade, Saturno outra, Lua outra, mas todos avançam de uma forma igual, né? Entendi. Na progressão. Uniforme, né? Eu falei homogêneo, mas de uma forma uniforme. Eu quis dizer, né? Você, nessas técnicas antigas,
o ponto de partida às vezes muda de acordo com o feitio daquele mapa. De dia, se ela nasceu de noite, se o Sol está numa casa cadente, que seria a casa 12, casa 9, 3, 6, né? Ele pode não estar numa condição que ele julga adequada como candidato para começar um ciclo. Aí tem que usar o outro luminar, que seria a Lua. E se ela também não estiver bem, aí tem que partir para o ascendente. Então, isso eu estou falando de uma técnica, por exemplo, de previsão, que é os decênios, né? Sim. Mas só para ter em mente que, tanto na previsão como no delineamento da carta, alguns fatores eles mudam de acordo com o feitio do mapa. Por exemplo, você tem fórmulas que mudam se a pessoa nasceu de dia ou de noite, inverte os elementos utilizados para o cálculo da parte, né? Isso para fazer a previsão, ou no cálculo da parte também, da parte da fortuna, no caso. O cálculo da parte da fortuna também, de todas as partes, né? Muda se a pessoa nasceu de dia ou de noite, e algumas mudam se a pessoa é homem ou mulher, muda também a fórmula. É que tradicionalmente, assim, hoje, né, na astrologia mais moderna, o que se conhece mais é o que eu chamo de roda da fortuna, e ela aparece no cálculo, né? Ela tradicionalmente aparece mais nos softwares, né? Onde eu tenho a minha roda da fortuna e tal. E qual é a relação disso com o que você está falando? Assim? Como é que a gente transpõe essa linguagem? Desse olhar superficial da moderna para o que você tem que é mais apurado? A parte da fortuna é uma parte mais associada à Lua, então ela é calculada para quem nasceu de dia, a partir da distância, o arco entre o Sol e a Lua. Você vai do Sol, calcula, né, a distância entre o Sol e a Lua, e essa distância você projeta a partir do ascendente. Você chega no ponto que é a parte da fortuna. Já a parte do espírito, para quem nasceu de dia, você calcula da Lua para o Sol, a distância da Lua para o Sol. E aí projeta a partir do ascendente, essa distância. Entendi. Então, sei lá, se a Lua está em Áries, a 10 de Áries, o Sol a 10 de Touro, são 30 graus. Você vai projetar 30 graus depois do ascendente, vai te dar a parte do espírito. Mas se a pessoa nasceu inverte a fórmula. Entendi. Vai ser calcula até a Lua. E a parte da fortuna para quem nasceu de noite vai ser da Lua para o Sol, que é a mesma fórmula da parte do espírito. Vai inverter as fórmulas. Entendi. E como que é a leitura dessa parte da fortuna em cada signo? Pelo menos a gente pode dividir aí para não ficar muito extenso a questão do usar os signos de fogo ou signos de terra. Acho que fica mais fácil assim, não? A gente precisa fazer uma conceituação do papel de cada desses pontos, né? Então vai lá. A fortuna, tudo que diz respeito ao corpo, às posses, à reputação é atribuído à parte da fortuna. Então ela tem a ver também com o privilégio que a pessoa tenha, né? Isso segundo Paulo de Alexandria, que é um astrólogo aí do século IV que eu gosto muito. E ele diz que também tem relação com aquilo que alguém faz no curso da vida. Mas alguns autores mencionam que, até modernos, né, que a parte da fortuna tem a ver com aquele quinhão que a pessoa recebe na vida. Ou seja, porque o nome lote, ele tem relação com os oráculos que eram jogados, né, que eram pedras, que eram, por exemplo, os romanos, né, eles chamavam de lote. Né? Isso. Entendi. E também tem, se a gente vê o nome, né, lote, tem a ver com terra, né, também. Lote de terra, quer dizer, tem a ver com aquilo que você adquire, que te dá o sustento, que te dá uma base na vida, uma estrutura, um lote de terra, o seu chão, né, como se diz, porque ela tem a ver com a Lua, né? Então a Lua é o planeta mais próximo aqui do mundo, do nosso plano, né? Os planetas. Sim. Então ele é o mais próximo daquilo que diz respeito ao corpo, né? Bem como também alguns elementos ligados à própria mente da pessoa, o psiquismo. Então ela tem a ver com aquele aspecto, a interface entre o corpo e a mente, alguns autores falam, né? Entendi. Ptolomeu, por exemplo. A interface entre o corpo e a mente. Então, pela parte da fortuna, como é uma parte que a Lua é calculada a partir da Lua, ela é mais associada com a Lua. E a parte do espírito, que é calculada a partir do Sol, é mais associada ao Sol. Então o Sol é consciência, a luz, remete ao quê?
ao espírito, a consciência, o espírito, né? Então, o Vettius Consciência além da matéria, né? O Vettius Valens fala que o Sol representa nossa, me fugiu agora. Representa para os neoplatônicos, representava a capacidade imaginativa, da imaginação, então formar imagens e tal, né? Então eles associavam com sonho, com a linguagem da alma, que é muitas vezes uma linguagem simbólica, que se expressa por imagens, né? Seja em sonhos ou coisas assim. O órgão de percepção para o Vettius Valens, o Sol, o órgão de percepção da alma. Entendi. De percepção da alma. Assim como os olhos veem aquilo que está externo, o Sol tem a ver com aquilo que a alma capta, percebe. Nesses sentidos, além da matéria. Entendi. Então não está muito errado, pensando na parte da fortuna, quando a gente associa aqui simploriamente a uma questão assim de benevolência, de algo que vai trazer essa ascensão. É claro que fica um pouquinho diferente, né? Mas não está muito errado. Não, aquilo que vai satisfazer os apetites do corpo, né? Outro astrólogo que fala sobre isso, menciona esses termos, é o Firmicus Materno. Não é para ser pedante que eu cito esses caras, porque eu valorizo muito esse conhecimento, eu vejo como um patrimônio que eles legaram para nós. Então, por que não tomar como uma referência, né? Então, sim. Eles falam, porque esses elementos conceituais que eles nos legaram nos ajudam a pensar sobre o mapa com amplitude de visão, né? Sim. Estimulam que a gente desenvolva um repertório de ideias que ajudam também, na hora que você vai se debruçar sobre o mapa, ler um mapa para um cliente, quanto melhor for o seu repertório de ideias, melhor seu alcance para todo tipo de pessoas, né? Se você tem um repertório de ideias amplo, você atinge... Não é porque você tem um repertório de ideias amplo que você vai atingir só a elite, não, muito pelo contrário. Eu atendo pessoas aí na minha trajetória de todo tipo, né? Inclusive eu fui no saudoso Walter Mercado, eu trabalhei lá. Trabalhou lá? Você acredita que esses dias da minha biografia que quase ninguém sabe. É mesmo? Esses dias atrás, eu não sei se foi ontem, eu tava passando pelo Netflix e tem um documentário dele. Eu falei, nossa, deixa eu ver. Contando a história dele, de como que foi e tal, o depoimento dele. Muito legal assistir, e foi ontem, acho que foi ontem. Passei antes de dormir. Você trabalhou com ele em qual ano? Ligue de Ar. Trabalhei com... Oi? Ligue de Ar, eu trabalhei. Ligue de Ar. De 1996 a 99. 96 a 99. Mas você trabalhou com ele atendendo as ligações também? Isso. Antes disso, eu trabalhei no Telefuturo, que foi um dos primeiros astrólogos brasileiros a ser registrado em carteira de trabalho como astrólogo. Quer dizer, não sei, né? Aparentemente, alguém me corrija se eu estiver enganado. E era o 0900, né? Era isso, né? Tá lá registrado, consultor astrólogo, na carteira de trabalho. Que legal. Acho que é inédito. Acho que foi, né? Não sei. Pode ser que eu esteja enganado, mas acho que sim. Mas é divertido. Atendimento por telefone depende, desde o candidato a prefeito até o bandido, a travesti, a dona de casa, a menina adolescente, todo tipo, né? De pessoa. Entendi. Mas aí é mais uma consulta superficial, né? É mais um ponto específico, né? Não dá pra aprofundar, né? Uma consulta superficial. Eu estava nos primeiros anos de astrologia, né? Eu tinha, não tanto primeiros anos, já tinha um pouco uma trajetória, alguns anos, né? Mas ela te dá uma cancha de você lidar com o público. Foi bom nesse aspecto, né? Sim, te dá uma bagagem, né? Toda a maturidade, a segurança que precisa, né? Lidar com o público, porque... E até adequar a sua linguagem à pessoa, se fazer compreender, né? Nesse sentido, foi bem interessante a experiência. Entendi. Eu vi pessoalmente lá no mercado até. Você viu ele pessoalmente? Vi. Que legal. Assim, tipo,
cumprimentei assim. Muita gente aqui que está assistindo não sabe nem quem é Walter Mercado que a gente está falando. Tem muitos jovens aqui que não sabem nem quem é. Eu mesmo não cheguei a assistir. Tem que no documentário, tem na Netflix, né? Mas é muito legal, né? E popularizou. Você vê como a trajetória que eu tive foi. Eu comecei lá na Escola Girassol, num curso chamado Astrologia, Cosmologia e Metafísica. E aí fui para atender no Liguejá. Olha que interessante. Liguejá. Muito legal. Muito legal. E voltando, pode falar. Voltando, né, para a astrologia. Então, essa parte da fortuna também eles usavam como ascendente alternativo. Aliás, as partes, elas funcionam como mapas dentro do mapa. Por exemplo, se você pegar a parte do casamento, você quer ver na parte do casamento, se você fizer as casas derivadas, isso não é uma coisa que eu inventei. Eu cheguei a essa conclusão pesquisando os mapas, né? Mas depois eu descobri num texto que a Clélia Romano traduziu, do século IX, de um astrólogo anônimo, que ele falava, olha, o meu mapa tem a parte do pai em Virgem. E Marte está em Câncer, que é a casa 11 de Virgem, está em quadratura com o Sol. Isso representa que os amigos do meu pai eram falsos amigos, eles eram traiçoeiros e atacaram o meu pai, tentaram prejudicá-lo. Então, por ele estar usando o signo da parte do pai como casa 1 para os assuntos do pai. Entendi. E esse Marte na 11 significa os amigos que se transformam em antagonistas, inimigos. Né? Pela questão de Marte em oposição. Pela questão de Marte estar em quadratura com o Sol, que uma informação adicional, né? Que a gente tira para as questões do pai, e também porque Marte está em Câncer, que é o signo de queda, então ele se torna, digamos, mais traiçoeiro aí do que num signo dignificado, que ele estaria dignificado, porque ele está numa condição que ele pode refletir condições piores, né? Associadas à manifestação do planeta, no caso, o que seria? Uma agressão. Isso não quer dizer que quem está escutando, gente, que tem Marte em Câncer é o fim do mundo, ou a pessoa vai ser agressiva, ou qualquer coisa assim, ou mau caráter, nada disso, tá? Tudo na astrologia precisamos fazer uma contextualização. Um Marte debilitado pode significar que a pessoa, por exemplo, que um sujeito, ele não lida muito bem com estereótipos masculinos, não gosta de dirigir, não gosta de carro, não gosta de futebol, por exemplo. Pode significar. Não quer dizer que seja isso obrigatoriamente, dizendo assim, a grosso modo, tá? Sim, sim. É o início de um papo, né? A gente já vê o mapa inteiro, mas aí a gente vai vendo esses indicativos e vai iniciando esse papo, né? Para ter a música inteira, né? Porque você tem um planeta Marte num signo feminino, um signo da Lua, quer dizer, aí já tem uma contradição aí, né? Sim, um planeta de natureza quente, seco, aí no signo da Lua, que é úmido, que tem a ver com temperamento fleumático, e Marte também com colérico, então você tem aí um conflito, né? Uma dificuldade de ser assertivo, talvez, né? Ou a pessoa, ou então pode ser até a pessoa muito agressiva, às vezes, né? Fora de hora, às vezes, fora de hora. Ou pode se traduzir como uma expressão fora do convencional, como eu mencionei, o sujeito que não se adequa muito aos estereótipos que a cultura, a sociedade espera. Entendi. É isso. E aí você estava dizendo que a parte da fortuna, ela é o segundo ascendente, ela pode considerar o segundo ascendente? Só para complementar, na antiguidade eles veriam também que Marte fere a Lua, que a Lua é regente de Câncer, né? Então pode ter algum problema com a mãe, que Marte fere a Lua. Parecido com se Marte tivesse aspecto com a Lua, por exemplo. É diferente a leitura da modernidade, tá? Deixa eu te perguntar outra coisa. Abre parênteses, tá? Depois a gente volta com o da parte da fortuna. Eu atendi hoje, só atendo algumas mães, né? Lance da dependência química e tal. E aí eu li num livro que a posição da Lua com Saturno, conjunção com Saturno, quadratura com Saturno, é um dos aspectos mais desafiadores para uma questão pessoal. O que você acha disso? Dessa colocação? Lua com Saturno?
Mas você leu na astrologia moderna? Moderna, astrologia moderna. O que você acha disso? É controverso falar, porque quando você vai julgar a posição de um planeta, isso mesmo que eu falei de Marte é bem genérico, tá? Não vou tomar como... Existem múltiplas expressões. Inclusive o planeta, ele não tem necessariamente que ver com a pessoa na astrologia tradicional. A não ser que ele esteja associado com o ascendente, com a Lua ou com Mercúrio. Porque aí tem a ver com a mente dela, que é Mercúrio, com a Lua, que também é uma parte irracional da mente, com o ascendente, que é o corpo dela. Entendi. Ou com o regente do ascendente, que é aquilo que seria o aspecto da mente, da alma, que imprime o movimento ao corpo, que leva ela a buscar aquilo que ela quer na vida. Então, se esse Marte não estiver ligado, ele não vai dizer respeito necessariamente à pessoa. Pode ser uma outra pessoa, um parente, um irmão. Marte, genericamente, por exemplo, eles associam com irmãos. Associam Marte com viagens. Tem uma gama de associações. Deslocamento, né? Deslocamento. Que pode não ser necessariamente a pessoa, tá? Entendi. Pode ser uma outra pessoa que faz parte da vida dela, uma outra condição que ela enfrenta no ambiente de trabalho, mas não que ela tem aquilo. Na astrologia moderna, a gente já tomar todos os pontos do mapa como representativos do nativo, né? Sim. Então, o meu Marte, a minha Lua, mas na astrologia tradicional não necessariamente vai representar a pessoa, tá? Entendi. Embora, fazendo um parênteses, nós temos um astrólogo, eu estou te cortando, né? Não, tá tudo bem. Eu vou só fazer esse parênteses. Embora nós tenhamos um astrólogo da Renascença, que é o Marcílio Fitino, que foi um dos primeiros que preconizou que os planetas poderiam dizer respeito ao universo interior da pessoa. Todos os planetas. Então, nesse ponto, eles dizem que ele é um precursor da astrologia moderna, Marcílio Fitino, ou Ficino, né? Mas isso também, se está certo ou não vou entrar na discussão. É muito complexo, né? Sim. Mas para você, como que você vê a Lua em aspectos relevantes com Saturno? Então, vai depender da condição. Se essa Lua, por exemplo, está numa posição dominante em relação a Saturno ou vice-versa, ou se Saturno está sobre a Lua. Porque na astrologia antiga, um planeta, por exemplo, na 10ª casa do outro, ele sobrepuja a força do outro. Então, você tem a Lua superando Saturno ou Saturno superando a Lua. Porém, também aí fica uma questão também ambígua, porque Saturno sendo um planeta lento, pela natureza dele, ele teria mais força do que a Lua. Sim, é isso que eu imagino. E a Lua, o planeta mais próximo, né, da Terra. Então, aí teria uma condição ambivalente, né? Eu lembro de um mapa aí do italiano, aquele da família Gucci, que até vai sair um filme, que ele mandou o pai para cadeia, ele passou por cima da autoridade paterna, mandou o pai para cadeia, herdeiro lá do Império Gucci, que ele queria tomar as riquezas para si, e ele tem Saturno em Capricórnio e Sol em Áries, né? Saturno em Capricórnio no ascendente e Sol em Áries. Então você vê que Saturno sobrepujando o Sol aí, né? Entendi. Elevado o Sol embaixo, né? Entendi. Passou por cima da autoridade do pai. Então aí às vezes pode ser uma situação assim, alguém passa por... Se tem a ver com ascendente, como eu falei, tem a ver com o nativo mesmo. Então é ele usando de uma autoridade para se colocar acima do pai, né? Entendi. Você vê que aí é o nativo mesmo, que ele está no ascendente. Ou é a mente, é o nativo, é aquilo que influencia o comportamento, a mente dele e tal. Porque no caso Saturno é o regente do próprio ascendente, então é a forma de pensar. Ele se colocar acima do que não respeita a hierarquia familiar, ele se coloca acima do próprio pai. Na forma de pensar dele, a cobiça dele justificava isso. Cobiça material, né? Entendi, bem Mas, interessante. Eu acabei não respondendo, né? Eu tô vendo você escapando, não fala, esse já vai responder, tô aqui louco para anotar, para me saber. O Saturno que eu tenho. Olha, o que eu poderia falar, por exemplo, a saúde dessa pessoa pode sofrer devido a doença de natureza melancólica. Sempre é bem genérico, tá? Essa Lua é o corpo.
pode ter problemas ligados à movimentação, a problemas de doenças frias, por exemplo. Ou ela pode ter uma propensão à depressão, a uma natureza mais fechada, reservada, que não aprecia muito contato físico, não gosta de festa, não gosta de aglomeração, gosta de ficar na dela. É uma possível interpretação, tá? Porque você tem um planeta pessoal tão importante como Saturno, eventualmente você pode ter um traço melancólico no seu temperamento forte. Sim. Agora, o que é extra? A pessoa é mais reservada, ela pode ser mais estudiosa, mais reflexiva, não se atira nas coisas, gosta de pensar muito para tomar uma decisão, emocionalmente mais fechada, não gosta tanto de toque, de... Estamos falando assim, se a gente pegar um fator isolado dos demais, né? Porque isso é sujeito, quando você faz uma combinação desse elemento com os demais do mapa, isso é óbvio que as pessoas elas são multifacetadas, né? Então, é difícil ter uma coisa que bate o martelo, né? Sem saber o resto do contexto, né? Mas o próprio Ptolomeu, ele fala que os planetas como Lua e Mercúrio têm a ver com a alma da pessoa, com a mente. E ele, junto com os planetas maléficos, com Marte ou Saturno, a pessoa eventualmente pode ser sujeita a alguma doença da alma. E aí pode ser um trauma, uma depressão, até mesmo, porque na antiguidade eles jogavam tudo no mesmo saco. Uma doença como a epilepsia, dependendo de outros elementos, não isso isolado, tá? Mas seria levado em conta como um dos elementos a ser vistos, né? No caso de epilepsia, por exemplo, se a Lua tiver vazia de curso com Saturno, eles falam que poderia ser um dos indicadores de epilepsia. Entendi. Mas quando eles falam epilepsia, não é como a gente vê, é qualquer doença que afeta, que leva a um descontrole motor, a um descontrole emocional. Poderia ser tipo coisa de natureza histérica, que nem sei se existe isso mais na patologia, nas descrições patológicas, que é uma coisa que era muito cultural daquela época, né, de séculos passados. Entendi. E aí você consegue falar um pouco, só para a gente ter uma ideia, dessa parte da fortuna em algum signo, não? A gente tem um parâmetro? Vai ser olhado mais as casas, né? O signo vai te dar mais o regente para ver se esse planeta faz aspecto com a parte. Porque quando um planeta não faz aspecto com a própria parte, é mais difícil para a pessoa administrar ou manejar os assuntos daquele planeta. Por exemplo, parte dos filhos. O regente das partes dos filhos não faz aspecto com a parte dos filhos. Então, às vezes a experiência dos filhos é aquém do que a pessoa quer. Ela queria ter mais filhos e não tem. Ou ela queria ter mais controle sobre o comportamento dos filhos e não tem. Alguma coisa de frustração, ela não consegue controlar aqueles assuntos, manejar como ela gostaria. A situação fica aquém. Então, o regente, não ter o regente da parte da fortuna em aspecto, ou seja, trígono, sextil, aspecto por signo, tá? Trígono, sextil, seria um fator que não ajudaria para a pessoa desenvolver uma boa reputação, satisfazer os apetites, as necessidades físicas, tá? Mas você pode falar, nossa, eu tenho isso e agora? Não, a gente vai olhar outros elementos, como é que está a casa 10 da pessoa, como é que está a casa 2, como é que está Júpiter. Porque, como eu falei, é um conjunto de fatores que vão ser tomados para chegar a um julgamento. Mas é lógico que você tem um fator aí negativo que tira um pouco da força da pessoa naquele âmbito, da reputação. Ela vai ter menos controle sobre a reputação. Mesmo ela agindo daquela forma, uma forma idônea, de uma maneira irretocável, às vezes a reputação dela pode sofrer sem que ela consiga controlar. Entendi. E aí, então, a gente olha pelas casas. É melhor estar em casas angulares ou sucedentes do que casas cadentes, que seria a casa 3, 6, 9, né? E 12. Por quê? Casa 3 e 9 menos desfavorável porque elas são medianamente benéficas. Os astrólogos consideram medianamente benéficas. Só que ela tem menos força, a casa cadente, porque quanto mais perto do ângulo, mais força de ação um ponto tem, de manifestação. Isso pode ser para o bem e para o mal, né? Ou para o mal. Às vezes você tem um planeta que ia te prejudicar, é melhor que ele esteja mais fraco, porque ele não vai aparecer tanto, né? Entendi. Não vai ter tanta força de manifestação.
Isso também, essas questões também são sujeitas a controvérsia e oferece leituras diferentes de autor para autor, de época para época. Mas nessas questões, não vou entrar no detalhamento, mas é mais interessante ter casas angulares, né? Principalmente as casas acima do hemisfério, no hemisfério superior, né? Casa 7, 10, casa 1. Ou nas casas cadentes. Porque tudo que está embaixo, se está na casa 4, por exemplo, é uma casa subterrânea. Apesar de angular, ela tem uma conotação ligada a coisas obscuras, ao mundo subterrâneo. Muito do que se fala da casa 8, os antigos vinham na casa 4. Né? Então, é o mundo do além-túmulo, é o mundo dos mortos, dos espíritos e tal. Casa 4, não a 8. E quando foi que teve... Oi, o Rafa passou por aqui da Clínica Oasis. Oi, Rafa, tudo bem? Tamo junto aí. Ô Gerson, me fala um negócio. E nesse, eu li alguns artigos e alguns livros que falam disso. Quando foi que teve essa passagem que conseguiram olhar a casa 4 com mais uma questão de ancestralidade e origem, e a casa 8 com essas questões de intensidade? Quando foi? Acredito que depois do século XIX, né? Porque eles associam também a casa 8 com a sexualidade, né? Mas não é na astrologia. Sim. Mas para os antigos não tem sentido, porque como que a sexualidade vai ter relação vai estar alocada numa casa que não faz aspecto com o ascendente, que é o corpo da pessoa. Não faz aspecto com o ascendente. O corpo não é ascendente, então como que a casa ligada à sexualidade não faz aspecto com a casa do corpo? A casa para isso da sexualidade é a casa 5, que é a casa dos filhos. A procriação não existe sem sexualidade. Quer dizer, hoje em dia a ciência possibilita, mas nós estamos falando aí originalmente não seria possível, né? Mas quando fala de sexualidade na 8, me corrija se eu estiver errado, mas eu penso no sentido assim de intimidade, até um senso de espiritualidade, se a gente for pensar no Tantra, né? E em todo esse processo assim desse êxtase, né? Dos chakras, né? E de todo esse processo da casa 8 como resultado de uma intensidade e de um aprofundamento na intimidade, que é mais profundo que o sexo da casa 5, né? Que é mais uma coisa corporal, que nem você está falando. Você acha que está muito longe, é isso, não? Eu vi uns astrólogos védicos, nem sei se tem gente que não gosta de falar astrologia védica, astrologia da Índia, né? Falar que a casa 8 é oculto. Vejo astrólogos atuais da Índia. Eu gosto de ler também astrologia védica, demais, né? Mas eles falam que a casa 8 é oculto, né? Mas eu não sei até onde isso é da astrologia original mesmo, se é uma visão contemporânea dos astrólogos indianos. Mas eles falam. Entendi. Tem a ver com... Aí teria relação, né? Com o oculto aí. Não sei, tem que perguntar para um astrólogo indiano se isso está mesmo na astrologia clássica deles ou não. Ou se é até influência moderna, ocidental, né? Não sei. Porque a gente, que nem você falou, a gente corre o risco aqui de pegar compilado de um monte de culturas, né? Fazer um juntado do que a gente acredita que seja melhor e sair replicando, né? Sem uma base, sem uma origem, né? Por isso também que eu estou te perguntando, né? Para entender, né? A origem, né? E o porquê desse conceito, né? Originalmente é a casa 4. Aquilo que é atribuído a 8 tem relação com a casa 4 na antiguidade. Por exemplo, os mortos, a sepultura, o além da vida. Também, na casa 4, eles veem, por exemplo, grupos secretos, porque, por exemplo, tinha na antiguidade muitas escolas de mistério, escolas iniciáticas, onde eles se encontravam em cavernas. Não só na antiguidade, né? Na Kabbalah você tem lá o cara que teria escrito o Zohar, né? Também teria se refugiado numa caverna por muitos anos. Eu tenho um Tibel, Milarepa, que ficou numa caverna meditando, né? Sim. Isso não é só da cultura grega, é uma coisa meio universal, né? A caverna é essa coisa do oculto, né? De ir para dentro, para o mundo interior, se refugiar do externo. Ou fugir da Inquisição, né?
também se ocultar, né? Se esconder na caverna. Então, aí, sociedades secretas, ou os próprios cristãos na antiguidade, as catacumbas, né? Era uma seita secreta, os cristãos, nesse sentido, oculta, né? Tinham que se esconder para não serem mortos, né? Sim. Um menino aqui perguntou, ele falou assim, eu tenho 4 planetas pessoais na casa 2 em Aquário, mas com aspectos em quadratura com Plutão na 11. O que ele poderia dizer? Quer pegar essa ou vamos pular? Vamos falar de outra coisa. É que fica difícil falar, pronunciar sem olhar o mapa inteiro, né? Esse que é complicado. É, mas é importante ler, porque eles estão sempre participando, né? Ele tem planetas 4 na 2. Precisa ver a dignidade. Os planetas estão em signo. Qual a condição desse planeta no signo onde eles estão? Está debilitado, está dignificado, está retrógrado, está direto, está perto do Sol, está longe do Sol, está rápido, está lento. Tudo isso tem que ver para fazer um julgamento. Na astrologia tradicional você tem que olhar, fica difícil. Plutão também, nós não usamos Plutão na astrologia tradicional, né? A não ser, tem aqueles que usam na astrologia mundial. Eu uso alguma coisa na astrologia mundial. Astrologia do mapa natal praticamente não uso, nem horária, nem letiva, nem nada. Entendi. Ô, Gerson, para não fugir do tema, senão daqui a pouco ele está lá longe. Porque foge da minha alçada. Ele tem que perguntar para o astrólogo que faz astrologia moderna. Sim. Mas, para não fugir do tema, também para aproveitar e para mim anotar isso aí, então, a parte das fortunas, a parte da fortuna, nas casas angulares e superiores, ela é mais benéfica do que nas inferiores. É isso que você estava dizendo. E aí você deu o exemplo da casa 4 e a relação dela com a casa 8. Qualquer casa angular, pode ser a 4 também. É que essa 4, dependendo de outros fatores, vai abafar muito. Entendeu? Porque é uma casa subterrânea. Entendi. Então, mas é angular. Porque aí essa casa pode manifestar num período mais tardio da vida também. A casa 7 e 4 pode mostrar coisas que se manifestam num período mais tardio da vida. Então, pode ter muito sucesso. Por exemplo, a Dilma Rousseff no mapa, que eu acredito. Na casa 4, ela chegou na carreira no ápice no período tardio da vida. Poderia ser lido a partir dessa presença de planetas na casa 4 que ela tem. Que ela teria, né? Se ela tivesse ascendente em virgem mesmo. Entendi. E na casa 7? Na casa 7 também, porque se o início da vida é o ascendente, que tem a ver com o nascer do sol, o pôr do sol é o período tardio da vida. Também é velhice, né? Então, isso pode manifestar mais. Isso é bem a grosso modo, né? Mas se tiver um planeta junto, que aí o planeta ele pode, eventualmente, se tiver outros fatores, por exemplo, se ele tiver ocidental ao Sol, se ele vem depois do Sol, está também na casa 7, se tem outros elementos do mapa junto com isso, pode ser que essa realização seja mais tardia. Porque não é só a casa 7, não vai ver só como casamento. Os astrólogos antigos veem também os posicionamentos no mapa, como, por exemplo, o ascendente é coisa do começo da vida, no meio do céu, nos 30 anos, a maturidade. Entre a casa 7 entre a casa 10 e a 7 é o período depois dos 40 anos, a maturidade. Depois a 7 é a velhice e a casa 4 é no sentido anti-horário, né? Sim. No sentido anti-horário não, no sentido horário aí no caso. Né? Seria o fim da vida, o pós-morte, etc. A casa 4. Entendi. Mas se ele fala, então quer dizer que se eu estiver na casa 7, só na velhice que eu vou realizar? Não necessariamente. Tá? Elemento. Né? Você não pode, a partir de uma coisa isolada no mapa, você deduzir. Você tem que ter vários fatores apontando na mesma direção. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Freud, o mapa do Freud. A imagem que a gente tem dele mais é velho, né? Não é? Geralmente você pensa no Freud, você pensa ele jovem, você pensa ele velho, né? E os planetas na casa 7, Mercúrio na 7, ele amadureceu como intelectual, como cientista, depois dos 50 anos mais, né? Porque até então ele estava ainda em consultório, trabalhando no sanatório, né?
Ele, a partir de 1900... Oi? Clinicano, né? Depois que ele apontou, né? O mundo, assim, propriamente dito. O apogeu dele, esses são os planetas Mercúrio na 7, porque além de estar ocidental ao Sol, está numa casa que pode indicar situações na vida mais tardias. Então, só isso também não. Se você pegar as direções primárias dele, Mercúrio ele só é ativado depois de um período tardio na vida. Porque a gente faz a direção primária do ascendente e pelos graus nós dividimos os signos em porções, cada uma regida por um planeta. Chamamos termos. E se você olhar só no período da maturidade, tirando na infância ou idade pouca que ele tinha, depois só é ativado de novo na maturidade. Então você tem 3 condições de julgar que a carreira dele só teria plenitude na maturidade, na idade tardia. Pelo mapa natal mesmo e também vendo a sucessão que governa a vida dele. Então, você chega a essa conclusão, tá? Um astrólogo antigo, ele saberia. Porque ele saberia... Olha, esse nativo ele vai ter o apogeu dele numa carreira que usa comunicação escrita ou na área científica, técnica, numa idade... Quanto mais velho, mais ele vai alcançar plenitude. Quanto mais velho. Entendi. Que na moderna também tem a ver com a questão da casa 10 um pouco? Não, de Capricórnio. Casa 10... Pelo arquétipo de Capricórnio. Esse olhar filosófico de tardiamente alcançar o sucesso, né? E ir galgando e fazendo esse processo. Pode ser também aspecto de Saturno, né? Com a própria parte do espírito e parte da fortuna. Porque se tem um aspecto de Saturno ali, pode mostrar que a pessoa tem que superar muitas adversidades, dificuldades, situações de frustração, que as coisas não alcançam o sucesso que ele desejado, aí tem que mudar o curso, aí tem que mudar os planos, mudar planos ou alterar planos mesmo, buscar outra forma, outra vida. Que a pessoa esbarra em... Pela questão de recursos, né? Tem que buscar os recursos. Porque Saturno é um planeta que a natureza dele é restringir. Vamos supor que tem Saturno em quadratura com a parte do espírito da fortuna, a não ser que o planeta seja muito bom no mapa, em Capricórnio, em Libra, exaltado, aí não. Aí pode ser que ele tenha sucesso cedo, mesmo com essa quadratura. Mas se esse Saturno tiver numa condição difícil, retrógrado, numa casa onde ele não está bem, e ainda em quadratura com a parte da fortuna, ou com a parte do espírito, retrógrado, vamos adicionar cada vez mais elementos complicadores. Aí pode indicar ser um dos fatores que vai permitir o astrólogo deduzir, e vai demorar mais para a pessoa atingir uma satisfação na alma dela, que a parte do espírito, né, a alma dela vive frustrações. Ela não consegue dar e receber também. A parte do espírito, eles falam na antiguidade, Vetus Valles, tem a dar e receber. Então a pessoa ela sente que o que ela dá não tem um retorno. A parte do espírito é interessante ver também. Então você vê nuances também da vida sua não tão, até subjetivas em certo aspecto. Que o dar e receber é objetivo, mas também é subjetivo. Né? Aí depende da casa. Lógico, se está na casa 2, aí não é tão subjetivo. Mas numa casa 9, essa parte do espírito aí já pode ter a ver com os valores dela, filosóficos, religiosos, o ambiente. Dar e receber está sujeito aos valores dela. Entendi, né? Entendi. Ô Gerson, me conta um negócio. Eu vi também que você está dando um curso sobre as partes árabes. Você quer falar um pouco disso ou não? Sim, eu estou abrindo uma turma, vai ser um curso de 2 semanas, um valor bem acessível. Dá para parcelar no PayPal, né? Tá, valor de 200. Um curso que nós vamos ver as partes do mapa todo, de todos os tópicos da vida, né? Entendi. Vamos te dar com dados de estudo e tem um manual também, que eu extraí do astrólogo da Renascença, as informações, né? Fiz um manual, um estudo detalhado das principais partes do mapa, e a pessoa tem esse brinde. E
vamos ver muitos casos de estudo, inúmeros casos de estudo. Então vamos estudar todas essas partes, ver essas questões da vida da pessoa. Começa agora, tá? Tá para começar. Quem tiver Muito legal. interesse pode Muito dar legal. uma. A gente vai falar, nós vamos falar nesse curso desse que eu mencionei, de usar as partes como um ascendente alternativo para aquele tópico. Então, como vai estudar o casamento da pessoa? Então, onde é que está essa parte? Por exemplo, a parte do casamento, como eu falei, na casa 9, sabe quem tem isso? Eu acho que os reis ali da Inglaterra, os príncipes da Inglaterra, eles se conheceram na universidade, tem a parte do casamento na 9. Na 9 ou na 3? Se conheceram no ambiente educacional. Então, às vezes, a parte, ela pode mostrar onde é que um ambiente pode dar uma dica. Onde eu posso arrumar um namorado, uma pessoa bacana, que eu posso criar um elo mais duradouro, né? Se ela tem parte na 9, é besteira ela ir em barzinho procurar. Não vai achar, entendeu? Melhor viajar, né? Casa nova, melhor viajar, ou estudar, né? Pode dar essa dica, olha, tá na parte na casa 9, procura, se não está na faculdade, ou cursos, pessoas que tenham valores parecidos com os seus, que gostem dos mesmos assuntos, tal. De repente lá você encontra. Ou tá na casa 11, sei lá, no clube. De repente no clube você encontra. E aí também o signo, pelo regente e tudo mais, também vai te dar dicas de que tipo de pessoa. Qual pessoa que pode ser um relacionamento mais duradouro, assim. Não é que você vai falar, não, tá, eu tenho a parte da fortuna em Sagitário, só vou namorar com Sagitário. Gente, Sagitário não é bonito. Porque às vezes a pessoa ela tem um perfil de Júpiter, não é que ela é sagitariana. Pode ser, em vários casos acontece, sim. Tem a parte do casamento Sagitário, então tem um ascendente Sagitário, ou Sagitário. Pode ser que tem Júpiter, ela tem uma profissão jupiteriana. E esse Júpiter é muito característico no mapa dessa pessoa. Mas ela não tem nada de Sagitário necessariamente. Pode ser, tá? Ô Gerson, mudando de Lé para Cré, aproveitando o gancho e a sua presença aqui, né? Eu te falei, né? Então, eu tenho um trabalho com a astrologia moderna, do uso da astrologia no trato da dependência química. Então, eu faço um trabalho terapêutico, né? Usando o conceito astrológico, no sentido de autoconhecimento, para que a pessoa consiga ter mais informação sobre ela mesma, assim, e conseguir desatar os nós internos dela, né? Pensando muito no conceito da lua, né? Como essa prisão emocional e todo esse contexto, assim. Dentro da astrologia tradicional, eu lembro que você falou da questão de doenças, né? E de questões mentais também. Como que você vê isso? O Valens, o Vétius Valens, que é uma referência fundamental para nós, que é o astrólogo da antiguidade que deixou o livro com mais exemplos, mais de 120 mapas. Ele comenta na antologia. Eu já li várias vezes na antologia, porque dando cursos aí a gente precisa ler e reler inúmeras vezes, né? E antologia ele fala, ele usa a parte do espírito da fortuna para ver determinados problemas na saúde. Então ele fala, a casa 2 da fortuna pode ter isso, a casa 3, se tiver um planeta na casa 3 da fortuna pode ter isso, na casa 4, né? Aí é lógico que um planeta que seja aspectando de maneira adversa vai afetar mais. Agora, ele também fala da parte da fortuna e do espírito aspectadas pelos maléficos de maneira adversa, pode refletir condições de saúde, algum tipo de comprometimento físico ou psíquico, né? Então, principalmente a parte do espírito, porque é a parte associada com a alma. Mas, como eu falei, de acordo com o mapa, pode intercambiar elementos, né? Estava lendo, de novo, um astrólogo, tem uma tradução do inglês, de Serápio de Alexandria, é isso? Serápio, né? Serápio. Ele falando que, às vezes, dependendo se a pessoa nasceu de noite e tem o sol e tem a lua no signo masculino, ou se ela nasceu de dia e tem o sol no signo feminino, pode trocar as partes da fortuna e do espírito de lugar. A parte dela, do espírito para ela é a do fortuna. E a parte da fortuna é do espírito. Troca. Por ser de um noturno.
Mas são coisas que precisamos pesquisar, porque eu sou o único astrólogo praticamente que eu vejo falando isso. Mas o Valens também ele menciona alguma coisa, alguma mudança aí no uso de cada parte. Mas você vê como muda? Se isso funciona, porque tem que ser pesquisado, né? Lógico que não é só o que o astrólogo falou, que é uma Bíblia inquestionável, que é o Evangelho da Astrologia, ninguém pode questionar. Temos que pesquisar para ver o quanto o quanto isso corresponde mesmo. Porque muitas das vezes a gente corre o risco de criar uma bolha, né? Partindo da nossa impressão, né? E aí o legal é que mais pessoas estudem, né? Mais pessoas questionem, e a gente forma um conceito mais sólido, né? Acho que é muito isso, né? Isso é uma coisa importante de ver, porque se ele menciona, ele tem que pesquisar. Porque, por exemplo, o mapa do Steve Jobs, ele tem a lua em Áries e nasceu de noite. Então a parte da fortuna dele está na casa 12, mas a parte do espírito, que está em Libra, se tornaria parte da fortuna. Então a parte da fortuna seria com Júpiter exaltado na casa 10 da fortuna, que ele tem Júpiter em Câncer. Em aspecto com o regente da fortuna, já muda a leitura do que se fosse a parte do espírito. Mas só ver, né? No entanto, ele teve câncer, e aí? Parte da fortuna na 12, em oposição a Mercúrio na 6. Ixi, será que o Serapio está errado? Ou não? Muito legal. Colocou aqui, adoro esse tema de lotes. Por isso que eu estou dizendo, eu sozinho pesquisar, é óbvio que eu não vou esgotar, por mais que eu estude há décadas, não... tem que muitas pessoas pesquisarem e, né? Sim, sim. O menino pediu aqui para falar um pouco da dependência química na astrologia. E aí, até aproveitando você aí, Jéssica, né? Essa referência e tal. E aí, são dois pontos, assim, para mim, por aqui, né? Primeiro, no sentido, assim, de individualizar, né? Mesmo a gente tendo a mesma doença, né? Todos sofrem da dependência química, né? Todos somos adictos. E a gente entende que, assim, mesmo adoecido, ninguém é igual a ninguém. Cada um é um por si só, né? E aí o mapa astral ele mostra essa peculiaridade, né? Essa questão da individualidade, assim. Então, mesmo todos dependentes químicos, cada um tem o seu mapa astral, os seus motivos, as suas questões internas, as suas partes, né? E todas as variáveis que pode ser, né? E levar o mapa astral para esse âmbito, né? Trazer mais luz, né? A gente pode estreitar mais o papo, né? Eu penso muito nisso, né? O que você acha? Sim. O que você gostaria que eu comentasse sobre isso? Qual a sua... Você gostaria que eu comentasse? Não, eu digo no sentido dessa individualidade que o mapa astral representa. Dessa questão assim que, independente do que a gente esteja sofrendo, esse autoconhecimento, essa questão assim de entender que todos nós somos únicos, né? E temos várias facetas que nem você colocou, traz pra gente esse caminho de liberdade, né? Que existe essa generalização, né? Todo mundo é igual, todo é isso, né? E também dentro da astrologia também tem isso, né? Entende? Ah, sim. É importante o mapa, ele pode dar informações valiosas sobre o caminho de vida, aquilo que é mais adequado à natureza daquela pessoa, né? Mesmo na astrologia antiga tem, por exemplo, o planeta que está associado ao daimon, ou demon no mapa. E eles falam que tem ligação com o anjo guardião. E na Grécia Antiga seria aquele espírito que acompanha a pessoa desde o início da vida, que, né? O Platão fala no livro de Er, lá na República, né? Sobre o espírito tutelar que acompanha a pessoa desde o nascimento. E alguns falam que até acompanha a pessoa por mais de uma encarnação, né? Mas se você pegar, mesmo a psicologia junguiana, o James Hillman, que é um discípulo do Jung, escreveu sobre o daimon, né? E a partir do daimon, o lote do daimon na astrologia tem a ver com a carreira, com a missão. O James Hillman falou que o daimon tem a ver também com aquilo que impele a pessoa a realizar uma missão de vida.
Então não tá tão... Por que eu tô falando Associado. isso? Porque uma coisa exclui a outra. Eu estudo astrologia tradicional, então esses conceitos ligados à alma não servem, não prestam, não. De forma alguma. Na astrologia tradicional você tem os astrólogos que eram filósofos neoplatônicos. E eles preconizavam, inclusive, as práticas, determinadas práticas, para atuar terapeuticamente. Eles viam o processo de iniciação também como uma terapia da alma. Então, e o próprio Marcelo Fitini, na Renascença, ele era médico. E ele dizia que o pai dele era médico também. Ele dizia, meu pai era um médico de corpos, eu sou um médico de almas. Em 1500, 1400 e pouco. Ele usava a astrologia junto com ervas, com a música. Ele fazia uma musicoterapia. Tocava lira para harmonizar a alma das pessoas e usava determinados procedimentos mágicos, né? Cantos órficos, danças que parecem danças circulares. Pelo que eu pesquisei, talvez sejam parecidas com as danças dos sufis, talvez de girar, os derviches que giram, ou com as danças circulares. Usava a dança, a música, né? Por exemplo, como instrumento terapêutico, junto com a astrologia, como usar o mapa como ferramenta para diagnóstico. E os próprios neoplatônicos, na antiguidade, eles viam o processo de iniciação, de depuramento do ser, de refinamento do ser, também como um processo que acompanhava, concomitante a uma terapia, a um processo terapêutico mesmo, de cura do corpo e da alma. Então você vê, eles já preconizam há 2000 anos. Você vê esses caras do século III, eles já falam de terapia, do uso terapêutico. Só que eles são místicos, ligados a práticas de teurgia, práticas mágico-religiosas, tudo. Mas uma coisa não se separada da outra, né? Sim, sim. Muitas coisas que eram magia há muitos séculos atrás, hoje viraram terapia holística, né? Porque na verdade era a falta de conhecimento, né? O medo, né? E todo esse processo, né? Outras coisas viraram ciências, né? Técnicas, você vê técnicas como o reiki, calatonia, reiki, terapia crânio-sacral. Eu já participei muito aí disso aí. Também gosto, né? Isso também pouca gente sabe, eu não falo. Mas eu gosto dessa parte também. Mas para mim, para o meu equilíbrio, né? Entendi. E, se você há 1000 anos fizesse isso, seria um mago curador. Um cara que impõe a mão em você, você começa a sentir um monte de coisa. Hipnose, né? Colocou aqui na hipnose também, né? Você sente coisas além do corpo físico. Você tem sensações, percepções além do corpo físico com essas técnicas, né? Isso o cara que fizesse isso há 1000 anos atrás era um mago, um curador, sei lá, um xamã, não é? Sim, com certeza. 500 anos atrás? Quem que fazia isso há 500 anos atrás? Tem que ser um mago, um xamã, alguma coisa. Já faziam há 500 anos atrás. Pode ter certeza, no Egito, lugares assim, na Grécia Antiga, imposição de mãos. Isso não é invenção moderna, isso. Sim. Já vi gravura do Egito, o cara com a mão, assim, o sujeito com a mão no rosto da pessoa, como se fosse projetando energia, um tipo de um reiki, né? Tava projetando. Sim. Pode ter certeza que tá projetando energia no chakra, no chakra, né? Que eles falam. No caso, no chakra terceira visão, né? Tava projetando uma pessoa. Ô Gerson, muito legal. A gente já tá aqui 1h e pouco. Se eu pudesse, eu ficava aqui te alugando e aprendendo e anotando. Eu queria agradecer demais a sua disponibilidade. Demais, assim. Tá registrado, né? Vai ficar gravado essa live. E aí tinha até mais uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Eu acho que é de uma aluna sua, que ela mencionou você como mestre. Ela colocou aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Uma parte do espírito na casa 6 pode ser produtiva. A pessoa pode ser produtiva. Acho que é isso que ela quis dizer. Foi a
Astrogacética. Esse é o nome. Principalmente se tiver aspecto com o planeta na 10, porque a casa 10, a casa 6 pode falar do. A casa 10 pode mostrar a questão da carreira, a casa 6 pode mostrar um fazer que ajuda num planeta que esteja na casa 10, que auxilia por estar pelo trígono. Então, se tem esse trígono com o planeta na 10, é como que, em grande parte, essa configuração, esse caráter maléfico da casa 6 fica minimizado em grande parte. Principalmente se ele estiver bem situado. Agora, também, olhando pela parte da fortuna, se essa parte do espírito está em ângulo com a fortuna, ela também. Isso também vai ser olhado, né? Também vai ser olhado. Entendi. Porque, mesmo se estiver na casa 6, ela perde. O que pode acontecer, dependendo dos aspectos, fatores envolvidos, pode acontecer da pessoa, né? Equilíbrio psíquico, tudo mais. Dependendo dos aspectos envolvidos. Mas também o ofício dela pode estar associado com questões ligadas à saúde também. Né? Ela tem que tomar cuidado com sobrecarga emocional e psíquica devido ao ambiente, né? Se os aspectos são adversos a essa parte do espírito. Ela tem que tomar cuidado com os ambientes onde ela está, porque ela pode ser uma pessoa que absorva muita coisa, que seja muito afetada. Porque a parte do espírito, em aspecto adverso, é um dos fatores que pode mostrar a doença da alma, mas pode mostrar também a sensitividade, a mediunidade. Parte do espírito, parte da fortuna, a própria lua e Mercúrio em aspectos adversos, os mesmos fatores que falam que pode dar associados a doenças da alma, o Valens menciona associados à mediunidade que eles falam, quer dizer, que ele fala, por exemplo, se tiver um planeta regente da parte do espírito na casa 4, em quadratura com maléfico, ou junto com maléficos, a pessoa pode conversar com espíritos, ou ter visões de deuses ou espíritos, etc. Ou pode ser um lunático, alguém que é afetado pela lua, né? Ou pode... que é a epilepsia também, a doença da lua. Ou pode ser que é a mediunidade, no fundo, né? Ou sensitividade. Então... essa pessoa, se tem maléficos envolvidos, ela pode se interessar pela parte holística também, ou pode se interessar por coisas como métodos que alteram a consciência, que visam alterar a consciência. Entendi. Também. Como Entendi. a autocura. Ou pode... é que falar genericamente não é uma oposição, mas dependendo... pode refletir problemas, né? Um planeta numa casa que no aspecto ascendente pode refletir problemas, mas tem que ver outros elementos do mapa para poder fazer um julgamento. Em que medida a pessoa lida com isso? Quem tinha, acho que a parte do espírito na casa 6, eu vou falar, eu não gosto muito de falar, tal pessoa tem coisa, porque a gente pode tentar estender isso para todo mundo, né? Não gosto, às vezes eu acabo citando, porque... não sei. Como referência, né? Como referência de caso de estudo, né? Então, Marte, Escorpião, Virgem, Peixes. Virgem, Peixes. Aquele vocalista do Nirvana, tem a parte do espírito, na casa 6, em quadratura com Marte. A Lua também tem vários elementos do mapa. Eu não estou fazendo uma generalização a partir de um fator isolado, tá? Mas, no caso dele, ele tinha problemas no estômago violentos, que a Lua também tem a Lua em Câncer, está em aspecto com essa parte do espírito. Não lembro agora, está em aspecto com Marte, e também essa parte do espírito está recebendo uma quadratura do Marte, está atacada. Então, a relação dele com o problema do estômago começou quando ele teve um trauma infantil, uma coisa assim. Eu li uma biografia dele. Começou a ter essas dores depois da morte de um dos tios dele.
E depois que ele começou a ter problemas com os pais dele, conflitos entre o pai e a mãe e tudo mais. Então, você veja que a astrologia antiga ela também te dá subsídio para o entendimento não só de fatores objetivos da vida da pessoa, mas também questões da alma dela, né? Como eu falei do planeta social da Daimon, tem a ver com a missão de vida para alguns astrólogos neoplatônicos. Sim, muito enriquecedor, né? É um estudo muito enriquecedor. E traz a base também, né? Eu vejo que a pessoa não deve descartar isso de antemão sem antes fazer uma pesquisa profunda. Falar, mas eu não concordo. Então, primeiro pesquisa, para ver se na sua pesquisa você confere realmente a esse conceito se é um conceito fidedigno mesmo, né? Se é um conceito que dá para você botar fé, né? Como algo. Sim. Tudo isso você vê nos livros antigos, tem coisas que tem que ser sofrer uma releitura, que não cabe mais no mundo de hoje. A cultura mudou, né? A visão de vida mudou, né? A sociedade mudou, a cultura mudou. Muitos desses livros foram compilados, por exemplo, por quem que dominava o latim na Idade Média? A igreja, pessoas da igreja. Quem era letrado em latim? E quem compilava os livros de astrologia que vieram da antiguidade? Tudo pessoas da igreja. Então, se você pegar determinados fatores que estão ali, houve uma contextualização que afetou a maneira como eles veem a sexualidade ou como aparece nos livros. Tá? Demonizaram muita coisa, né? Você pega o livro do Aben Ragel, que é um cara do ano 1000, que é da cultura dele, a cultura muçulmana, onde havia uma tolerância muito grande à homoafetividade. Tem um livro lá, você pega a tradução do árabe, falando que um determinado nativo ele poderia gostar de homens ou de mulheres. Então, naturalmente, quando isso passa para a tradução latina, eles suprimiram isso daí. Não podia ser, né? Não podia falar um negócio desse, né? Então, e isso aconteceu com muitos livros. Então, você não pode pegar um livro antigo e falar, isso é exatamente o que o astrólogo escreveu lá da antiguidade. Não dá para saber. Passou por tantas mãos, sofreu tanta corrupção. Por exemplo, tinha uma rasura no livro, às vezes o cara põe uma palavra que ele achava, e ele às vezes nem tinha um conhecimento astrológico suficiente para saber qual a palavra correta ali, que completaria aquela frase, que daria o entendimento daquela técnica. Então, às vezes você vê, isso tem um livro de uma estudiosa acadêmica de doutorado, mestrado em linguística, que é debruta sobre os textos astrológicos. Ela mostra como os textos foram sofrendo uma mudança da antiguidade para cá, porque passou em tantas mãos que o texto que falava de um planeta em trígono vira uma casa acadêmica. Mudou o conceito do aspecto para casa, que é outra coisa. Sim. Muito legal. Que o planeta, que o nativo poderia se namorar de homens ou mulheres. Eles tiraram isso, porque a igreja não aceita. Já a cultura muçulmana do ano 1000 aceitava. Entendi. A gente pensa que é muçulmano, o islâmico, a gente pensa no hoje, mas há 1000 anos atrás não era a mesma coisa que hoje. Na Pérsia, no Irã, há 1000 anos atrás era uma outra cultura. Entendi. Ô Gerson, eu te agradeço demais a disponibilidade. A gente ficaria aqui horas, mas eu não quero abusar. Agradecer a oportunidade, de verdade. De quem ficou aí, de quem participou, de quem fez pergunta, de quem eu consegui responder, de quem a gente não conseguiu também. Amanhã eu tenho outra live também com o Adolfo Dieres, que é um argentino, que ele fala de astrologia mundial. A gente vai falar de Júpiter, né, entrando em peixes, que é um papo muito legal também, como que vai ser esse Zeus, né, no mundo das águas, né, pro mundo, né, como é que vai ser esse Júpiter ingressando, que vai ingressar agora em janeiro, né, em janeiro ele ingressa em peixes, né, e vai ficar um período aí, 2022, e a gente vai falar como é que vai ser esse período aí, pelo olhar de Júpiter, e vai ser muito legal. Te agradeço demais, agradeço as pessoas que ficaram por aqui, um abraço. Gostei também, agradeço bastante, me senti à vontade, gostei do papo. E vamos falando. Vamos falando, te agradeço demais. Um abraço. Abração, obrigado.
Valeu.